Lucas 16, do 19 ao 31. Vou fazer a leitura aqui na versão revista e atualizada e você acompanha comigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até o versículo número 31. Meus irmãos, um texto conhecido demais nosso, e que vai falar sobre o que acontece depois da morte. Então, esse artigo 9, ele está na continuação da nossa doutrina congregacional, e ele está dentro do setor da antropologia, que é o estudo do homem. Apesar de que alguns colocam até esse artigo como fazendo parte da hamartiologia, que é o estudo da doutrina do pecado, já que a morte física, que é o que a gente vai estudar hoje, ou as consequências dela, assim, de maneira imediata, faz parte da hamartiologia, né? Outros até falam que faz parte da escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Como a gente também vai tocar um pouco nesse assunto, tem gente que engloba tudo num tema só. Mas a gente vai destacar que faz parte do estudo do homem. Por quê? Porque vamos falar da separação, dessa composição que a gente já estudou aqui, que o ser humano seria corpo e alma. E aí, o que acontece quando esses dois se separam no momento da morte? O que é que acontece? Então, o artigo 9 ele vai dizer o seguinte: a alma humana, ela acaba quando o corpo morre. Destinada por seu Criador a uma existência perpétua, continua capaz de pensar, desejar, lembrar-se do passado e gozar da mais perfeita paz e regozijo, e também de temer o futuro, sentir remorso e horror e sofrer agonias tais que mais quereria acabar, aí o português clássico antigo, quereria, do que continuar a existir. O pecador, pela rebelião contra o seu Criador, merece para sempre esta miséria, que é chamada por Deus a segunda morte. Então, aqui nós vemos, claramente nós vemos aqui 2 nichos, falando sobre depois da morte. Então, quando a alma, uma parte das pessoas que tem a sua alma vai gozar de bênçãos, e outras também vão gozar, mas não de bênçãos, vão gozar de sentimentos terríveis e sofrimento. É o que exatamente diz aí a parte B do nosso artigo 9. Então, o que nós vamos estudar
assim, o foco específico em relação a isso. Entenda só, irmãos, a gente tem a ideia bíblica de corpos viventes, e quando o corpo morre, existe essa separação. Então vamos estudar o que acontece com a parte que é imaterial. O corpo é isso aqui, né? Que é falível, que nós temos. O que é que acontece com a parte que não é? Lembrando que a gente tem corpos viventes nos animais, mas temos também os corpos viventes dos seres humanos, com a diferenciação que nós já estudamos quando falamos da composição do homem, que o animal ele não tem o intelecto, o raciocínio, e nem tampouco se relaciona com Deus da maneira como nós nos relacionamos. Apesar de que a criação ela glorifica a Deus, isso é bíblico, mas o relato do Gênesis ele não vai dizer em momento algum que os animais possuem alma vivente, como a Bíblia diz que o ser humano tem. Então, quando nós vamos aqui falar da imortalidade da alma, estamos falando somente desse grupo aqui, que é dos seres humanos. Os animais, eles não estão incluídos. Só para a gente deixar bem claro que daquilo que nós vamos falar. Por quê? Porque pode ser que a gente pense que tudo que vamos dizer de permanecer com sentimentos, sofrer, depois que há a separação, também está ligado aos animais. Então, nós não vamos falar isso, até porque a alma vivente, ela dá a ideia de mentalidade, de pensamento, é algo consciente. Então, nós não iremos estudar sobre os outros animais da criação, mas sim sobre o homem, a alma vivente. Esse é o objetivo desse artigo. Então, vamos lá. A alma humana, o nosso artigo começa dizendo que não acaba quando o corpo morre. E nós vemos isso no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 45, quando o texto diz que então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Quando Jesus ele vai falar: mestre, quando deixamos de te fazer essas coisas? Jesus está falando isso na narrativa ali de Mateus 25. Está falando das últimas coisas. E aí ele vai dizer no verso 46, olha, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quando Jesus está falando, em Mateus capítulo 25, ele está falando daqueles que morrem. E ele vai falar aqui basicamente de dois destinos. Jesus está falando da imortalidade da alma, e ele diz que uns vão para um castigo eterno, outros vão para uma vida eterna. Hebreus capítulo 9, verso 27, um texto muito conhecido, vai dizer que assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Lembre-se, os homens está ordenado morrerem uma só vez, e em seguida vem o juízo. Significa o quê? Que não existe mais tempo para ninguém fazer absolutamente nada em que venha a mudar o destino, o curso da sua alma vivente depois da morte, que é a separação do corpo físico dessa outra parte imaterial. Então, o juízo significa, o julgamento já aconteceu, não tem mais nenhum tipo de jeito. Então, o que acontece depois que esses que morrem vão para o juízo, esse julgamento? O que seria esse julgamento? Para onde é que vai a alma, já que a gente pode entender que ela é imortal, nas próprias palavras de Jesus? Então a teologia ela dá vários nomes, mas assim o mais conhecido é o chamado estado intermediário. Por que é intermediário? Porque não chegou ainda na sua totalidade. Então, vamos entender aqui, através desse pequeno gráfico que eu tentei montar, né? Primeiro, o primeiro quadro vai falar da vida do homem aqui na Terra. Então, o homem nasceu, viveu, morreu. Segundo a ciência, né? Nasceu, viveu, reproduziu e morreu. Alguns sim, alguns não. E o final de tudo, nós temos aí o juízo final,
a eternidade. Com a volta de Cristo, todo mundo consegue entender muito bem que a gente tem aí esses dois pontos extremos, entre a nossa vida e a nossa morte, e quando chegar o juízo final. O que nos dá a entender, irmãos, que tem alguma coisa aqui no meio? É só você pensar em quem morreu ontem, hoje, antes de ontem. Jesus não voltou ainda. Então, para onde estão, já que a alma é imortal, para onde estão indo as almas desses que já morreram? Para onde? Então, é o que a gente chama de estado intermediário. Por quê? Porque nem chegou aqui na eternidade ainda, no juízo final, apesar de que vem depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9 significa dizer que julgamento já aconteceu, particular de cada pessoa, porque as oportunidades que a pessoa teve já se esgotaram. Mas o juízo final é um evento que acontecerá ali depois da volta de Cristo. Então, o que é que tem aqui no meio? Tem gente que vai dizer que é o purgatório, esse intervalo. Tem gente que vai dizer que existe um sono da alma. A alma vai dormir, fica ali, sem nenhum tipo de consciência, até chegar à volta de Cristo. Outros vão falar do extincionismo, ou seja, a alma não existe mais, ela desaparece depois que a pessoa morre. Tem também alguns que vão falar da reencarnação, como os espíritas, por exemplo, que aí a pessoa morre e aí a sua alma, ela não vai ficar esperando do nada o juízo final, ela volta para cá e começa um outro processo, um cíclico, até melhorar e ter o seu status de ápice maior do seu espírito. Tem também a ideia de céu e inferno, né? Mas como céu e inferno, se a eternidade é que é o céu e inferno, a eternidade é o céu e o juízo final seria o julgamento do inferno. Então, tem outras teorias, mas eu queria me dedicar nessas para a gente tentar entender qual seria o pensamento mais correto bíblico de para onde vai a nossa alma. E é importante a gente estudar isso, porque tem muitos cristãos que têm dúvidas sobre para onde vai a sua alma depois que morre. E aí eu não estou falando em relação à questão de se está com Cristo ou se não está com Cristo. É em relação à parte que nos diz da Escritura. A gente tem vários textos que falam sobre o assunto, mas muitas pessoas não sabem o que é que esses textos querem dizer. E aí, enquanto a gente às vezes não sabe o que esses textos querem dizer, as outras religiões e algumas seitas sabem muito bem o que eles querem dizer. E nós, assim como vemos na própria Bíblia, nós temos que estar prontos para dar explicações, a razão da fé que há em nós para os outros, sempre que isso for necessário. Então, é importante a gente falar sobre seria esse estado intermediário, para nós entendermos, inclusive, qual é a visão da nossa igreja congregacional. E assim, antes da gente chegar no ponto-chave, eu queria só falar o que é importante nós estudarmos sobre algumas teorias do estado intermediário, porque uma boa parte das pessoas que vão confrontar a nossa fé, elas vão ter pensamentos bem definidos. Então, o primeiro é a teoria do purgatório. Então, quantos aqui já foram católicos romanos? Levante sua mão. É uma boa parte, né? Inclusive eu também. E acreditava na teoria do estado intermediário, que era o do purgatório, né? A Igreja Católica Romana, claro, é a religião que prega intensivamente sobre isso. Então, para a Igreja Católica, o purgatório ele seria um lugar de purificação dos crentes. Então, ali as almas daqueles que são perfeitamente puros, segundo eles, vão direto para o céu. Mas aqueles que não são 100% puros, aí vão para o purgatório. Então, quem está no purgatório, na ideia católica, sempre vai para o céu. Algum dia ele vai. Mas ele fica lá, na visão deles, para purgar os seus pecados e melhorando ali a sua alma, até chegar o dia dele ir para o céu. Então, na verdade, o purgatório, ele sempre vai alimentar a ideia de que existem chances
da pessoa ir para o céu, de acordo, inclusive, com as obras, não só dela, no purgatório, purgando, mas as obras daqueles que ficaram aqui na terra e vão fazer alguns tipos de obras, que eles chamam obras meritórias, para que possam ajudar essa pessoa a sair daquele estágio e subir um patamar lá nesse estado intermediário. Então, que obras são essas que a pessoa faz aqui para ajudar alguém a sair do purgatório e para o céu? Quem foi católico aqui já sabe, né? Você fazer uma missa para alguém que já morreu, uma missa de 7º dia, uma missa de 30º dia. Toda vez que um católico faz, e aí, quando eu digo faz, quem faz é a instituição da igreja, mas você vai lá e você paga. Assim, olha, coloca aqui, é tanto, o nome dessa pessoa, do meu familiar, para você citar lá naquela missa, e aí, com isso, você está fazendo uma obra que vai ajudar aquele seu ente querido a sair do purgatório e ir para o céu. Quando você vai, por exemplo, num cemitério, no dia de finados, quando você está na sua casa, acende uma vela, essas obras, segundo a teologia católica, vão ajudar aquela alma a purgar os seus pecados, né? Então, para a Igreja Católica, quem está no purgatório, eles sofrem a dor da perda, eles sofrem algumas dores que afligem a sua alma, mas eles lá no purgatório também podem ter seus sofrimentos aliviados, dependendo de como os seus entes queridos aqui na terra façam obras para ele, ou segundo a maneira como eles vão purgar os seus pecados ali. Então, quem tem jurisdição sobre o purgatório? Nesse caso, em seu fim último, não é Deus, mas aqui na terra, o Papa, ele teria essa jurisdição sobre o purgatório. Inclusive, ele pode tirar pessoas de lá e colocar em outro patamar. Eu não sei se você lembra da época das indulgências, que a gente fala sempre, recorda, na época da Reforma Protestante. Então, acontecia muito isso. O Papa, ele emitia um documento chamado Bula Papal, e nessa época, antes da construção da Basílica de São Pedro, eles o Papa assinava essa Bula Papal para tirar pessoas do purgatório. E a pessoa pagava uma indulgência, pagava um valor e recebia essa indulgência e colocava o nome do seu parente e a alma, segundo eles, saía do purgatório, iria para o céu, né? Inclusive, alguns que vendiam esses documentos, eles até faziam a propaganda. Um dos mais conhecidos é o John Tetzel, que diziam que mesmo se alguma pessoa, algum familiar, tivesse violado a própria mãe de Deus, Maria, se adquirisse aquele documento, seria automaticamente perdoado. Então, para você ver que o Papa, na cosmovisão católica, tem essa jurisdição sobre esse estado intermediário da alma. Irmãos, quais são os problemas com a doutrina do purgatório? Tem vários, né? Olhando para a Bíblia, tem vários. Mas eu poderia destacar aqui pelo menos 3. Primeiro, a base bíblica para a doutrina do purgatório principal está em 2 Macabeus. Qual o problema de 2 Macabeus? É um livro chamado não canônico. Se você procurar nessa Bíblia aqui, você não vai achar esse livro. Ele faz parte dos 7 livros que tem a mais na Bíblia católica. A Bíblia católica, a sua versão é uma versão maravilhosa, muito boa, o português muito bom de você entender, mas ali no Concílio de Trento, que aconteceu em 1545, a Igreja Católica, que é chamada Contra-Reforma Protestante, eles, para refutar as acusações que Lutero e alguns reformadores estavam fazendo contra a igreja, eles fizeram esse concílio, e aí, para defender as doutrinas que eles estavam sendo criticados, eles tiveram que colocar na Bíblia alguns textos que defendessem essas teses. Então foi nessa época que 7 livros foram colocados. Dentre outras doutrinas, foi colocado também a primeiro e segundo Macabeus, que fala do purgatório. Fala também sobre procissão, lá nesses 7 livros. Você orar pelos mortos, entre outras coisas, né? Foram colocados depois. Os próprios católicos, eles chamam esses livros não de canônicos, que são sagrados. Eles chamam de deuterocanônicos. A gente lembra do Deuteronômio na Bíblia. E o Deuteronômio, não sei se você sabe, é a repetição da lei de Moisés, que já era uma outra geração, e Deus mandou ele escrever novamente.
E aí colocou-se esse nome Deuteronômio porque foi uma nova escrita que foi feita. O deuterocanônico é um novo canônico, foi colocado depois. O próprio católico ele vai dar esse nome, a gente chama de apócrifo porque não são livros inspirados. Então, primeiro problema é porque eles não têm base bíblica dentro dos livros canônicos para poder defender o purgatório. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema que a gente pode destacar, a doutrina do purgatório acrescenta obras, a obra de Cristo na cruz, para purificar os crentes. Irmãos, a salvação e os benefícios da salvação são todos méritos de Cristo, não tem nenhuma participação do homem. Então, toda vez que se coloca alguma coisa a mais, a doutrina da salvação, isso é pecado. E o purgatório é meio que essa tentativa. Por quê? Porque quando eu acendo uma vela aqui para alguém que já morreu, quando eu mando rezar uma missa aqui para alguém que já foi, eu estou tentando ajudar alguém que está no estado intermediário a subir de patamar, quando a Bíblia diz que os méritos relacionados à salvação, ou seja, a eternidade com Cristo, a gente sabe que só foi possível acontecer através do sangue de Jesus Cristo comprado na cruz do Calvário. Então, esse é um outro problema com a doutrina do estado intermediário. Terceiro problema, coloca poder absoluto, nesse sentido, na mão do Papa. Porque o Papa, como ele tem jurisdição sobre o purgatório, ele pode lá colocar gente, ele pode retirar pessoas, e eles se baseiam naquele texto em que Jesus olha para Pedro e diz que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E diz assim, o que ligares na terra será ligado no céu. E aí, como eles dizem que Pedro é o sucessor de Cristo na terra e o primeiro Papa, eles dizem que o Papa teria essa autoridade dada por Cristo. Olhando para a Escritura, me diga se nós podemos compactuar com uma visão como essa. Jamais. Não é? Uma outra teoria do estado intermediário é eu coloquei a mãozinha ali para baixo que a gente não consegue aceitar essas doutrinas. É a doutrina do sono da alma. Eu acho que assim as religiões que, apesar de que alguns evangélicos até têm uma ideia do sono da alma, mas as outras religiões é que falam bastante sobre ela. Então, as testemunhas de Jeová e os adventistas, eles são adeptos dessa teoria. Então, para eles, a alma ficaria num estado aí de inconsciência. Então, para eles, por exemplo, a Bíblia fala sobre que a alma vai dormir. Os que dormem em Cristo. E aí eles diziam, olha, como não pode ser um sono do corpo, porque o corpo já morreu, porque a Bíblia também fala de dormem aqueles que já morreram. Mas não pode ser sono do corpo, porque já foi. Então é um sono da alma. Então, eles falam inclusive que algumas passagens da Bíblia afirmam que a alma, nessa situação, estaria inconsciente e o corpo seria necessário para as funções da alma. Então, como não tem, eles usam até alguns textos de Eclesiastes, Isaías e até o Salmo 6, verso 5, quando diz que na morte não existe recordação de ti, e no sepulcro, quem te dará louvor? Quando o salmista fala na sua linguagem poética, e aí eles vão dizer, olha, tá vendo? Ó? Se na morte não existe recordação do Senhor, e se no sepulcro ninguém pode dar louvor, então a alma daqueles que já morreram não tem nenhum tipo de consciência. E aí eles fazem esse tipo de analogia. Quais são os problemas da doutrina do estado intermediário do sono da alma que nós vemos? Então, eu posso destacar aqui dois problemas. Primeiro, dormir, na Escritura, é uma linguagem figurada. E significa que a morte, nesse caso, não seria permanente. Veja só, Mateus 27, verso 52, o texto diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. As passagens que são citadas por esse grupo de pessoas, todas elas dão a entender que o homem em si, ele não vai ter nenhum tipo de participação nas atividades terrenas. Então,
isso significa que essa expressão dormir é uma linguagem figurada para aqueles que já foram. Não em relação não à parte imaterial do corpo. Por quê? Porque se a gente for levar por esse lado, qual outro problema que vai ser gerado? Deus e os anjos são pessoas sem corpo. E eles são plenamente dotados de consciência. Se, na teoria deles, eu preciso ter um corpo para poder fazer alguma coisa, senão eu estaria dormindo no estado de inconsciência, como Deus e os anjos, eles podem estar dotados de consciência se é um espírito. Então a gente vê isso em toda a Escritura. Não cabe a gente entender de que a alma ela está dormindo, porque nós não temos um texto bíblico sequer que possa nos afirmar isso com clareza, a não ser textos que falam claramente sobre o sentido figurado da palavra dormir. Aqueles que estão ali dormindo no Senhor. Então, a doutrina do sono da alma é outra que tem muitos problemas. Mas não só ela, também tem a teoria do extincionismo. E a teoria do extincionismo diz que a alma, quando está com Deus, ela será imortal. Mas se continuar em pecado, aí ela vai ser extinta. Então, essa é também a chamada doutrina da imortalidade condicional. Ou seja, é imortal dependendo do caso. Se tiver com Deus, é imortal. Se rejeitou a Deus, vira fumaça. Então, irmãos, a Bíblia, ela afirma que só Deus é plenamente imortal. Isso é uma verdade. E quando a gente vê que Deus é o único imortal, a gente sabe por que Ele é o único imortal. Nós entendemos. Não é que nenhum de nós será imortal, mas é porque Ele é o eterno em si. Então, Ele jamais pode ser comparado em pé de igualdade com qualquer tipo de ser humano. Mas eles usam essa defesa. Deus é o único completamente imortal. E aí vão citar o texto de 1 Timóteo 6,16. Eles afirmam também que a Bíblia diz que imortais são aqueles que estão em Cristo, por conta de alguns textos que falam que quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem, está condenado. Então eles dizem, está vendo? Só quem tem a vida eterna, quem é imortal é aqueles que estão com Cristo, que estão com Deus. E aí eles fazem esse tipo de defesa. Quando a Bíblia diz que perecerão, eles usam até um pouco do original da palavra para dizer que, olha, isso aí é extinção. Não é condenação, é extinto. Meus irmãos, quais são os problemas com a doutrina do extincionismo? Aí tem vários também, mas eu queria destacar aqui alguns. Primeiro, Deus é o único com imortalidade absoluta, claro, mas Ele concedeu à alma humana essa característica. Eu cito aqui o texto de Eclesiastes capítulo 3, verso 11, quando diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, e também Ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tem outros textos também que a gente vê que Deus, sendo eterno e imortal de maneira plena, absoluta, mas Ele criou os seres humanos e aí sim, a partir dali, eles também são imortais. Tanto o crente quanto também o descrente. Só que um para um lado e o outro para outro lado. A gente vai ver sobre isso. Um outro motivo, na verdade, um outro motivo de que nós podemos rejeitar essa doutrina. Vida eterna e morte eterna são duas coisas que se referem a uma única realidade futura, eternidade. A eternidade, ela não significa dizer na Bíblia de que será só bênção. A eternidade
ela tanto pode ter ela com sofrimento e pode ter ela com benefícios. Então, se viverá, vai ficar com Cristo. Se morrer, vai perecer eternamente. As duas facetas de uma única esfera maior, que é chamada eternidade. E um último motivo, eu acho que esse talvez seja mais prático para a gente entender, é que admitir essa doutrina é acabar com o conceito de eternidade, porque se o homem será destruído, de que importa a eternidade? Ou melhor ainda, se eu, aqui nesse mundo, posso viver a minha vida de maneira desregrada, se eu posso rejeitar a Deus em todos os momentos, e no final não haverá nenhum tipo de punição para o pecado, por que eu vou me dar o trabalho de seguir a um Deus invisível, que eu nem consigo vê-lo? Essa é a justificativa que, com certeza, muitas pessoas defendem. Você já ouviu alguém falar assim, olha, aqui se faz, aqui se paga. Quando a gente vai criticar alguém, assim, rapaz, venha para Jesus, deixa essa vida de pecado. Não, meu filho, aqui se faz, aqui se paga. Morreu, o inferno é aqui mesmo, morreu aqui e acabou. Essa pessoa, o pensamento dela está embutido, essa doutrina do extincionismo. Ela acha que quando ela morrer, acabou, virou fumaça. Ela acha que não vai ter nada após. E esse é um grande problema, porque a Bíblia diz o inverso. Se fosse acabar tudo aqui, aí realmente eu poderia concordar com essa pessoa. Mas a Bíblia diz o contrário. E aí, a última doutrina que eu queria falar, destacar de maneira rápida, que é a que nós conhecemos mais, é a do céu e inferno. E o artigo nosso vai dizer que a alma, né, ela é destinada por seu Criador a uma existência perpétua, ela continua capaz de pensar, desejar, lembrar-se do passado, gozar da mais perfeita paz e regozijo. A gente entende isso como se fosse o céu. Primeiro ponto é esse. A alma, ela vai ter essa existência perpétua e ela é capaz de pensar, desejar, lembrar do passado e gozar da perfeita paz e regozijo. Isso se refere ao céu, porque é só bênção aí. Mas também o artigo afirma que ela também pode temer o futuro, sentir remorso e horror e sofrer agonias tais que mais quereria acabar do que continuar a existir. Aí a gente vê o inferno. Vemos vários textos na Bíblia falando sobre isso. Mas o texto que nós lemos no início, de Lucas capítulo 16, vai falar diretamente dessa realidade. Existe uma teoria entre alguns estudiosos de que Jesus, quando falou isso em Lucas 16, ele tinha falado, mais uma vez, uma parábola. Eu não sou desse pensamento de que esse texto se refere a uma parábola. Porque a parábola judaica, ela tinha uma característica muito peculiar de que eram colocadas pessoas, personagens, objetos para mostrar uma verdade. Isso não foi um tipo de literatura inventada por Jesus, já existia. E uma das características muito fortes da parábola era que não tinha nomes próprios nessa parábola. Não tinham pessoas identificadas pelo seu nome. E Jesus, quando ele vai contar essa história aqui, ele conta usando nomes de pessoas. Ele fala de pai Abraão, ele fala Moisés, ele fala de um homem rico e fala de Lázaro. Ele está falando de nomes de pessoas. Então, por isso, eu entendo de que essa história aqui de Lucas 16 não é uma parábola, é uma história real. Mas, mesmo para aqueles que entendem que é uma parábola, ele está falando de maneira muito clara da realidade pós-morte. Então, no final das contas, não vai fazer muita diferença de como você pensa. Apesar de que eu penso que não é parábola, é a história do rico e Lázaro contada aqui por Jesus. E aí ele vai dizer que tinha um homem rico, aqui está representado por essa gravura, que se vestia de púrpura, linho finíssimo, todos os dias ele se regalava esplendidamente. Essa palavra regalava no grego é a palavra eupraino, que significa você estar plenamente satisfeito. Esse homem ele não precisava de nada humanamente falando, esse rico. Ao contrário dele,
Nos pés da sua casa, riquíssima, tinha um outro, chamado Lázaro. Era um mendigo chamado, que estava coberto assim de chagas, feridas no seu corpo. E ele desejava, o texto diz que nós lemos, alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Inclusive, os cães lambiam as úlceras que ele tinha, as suas feridas. De um lado, um rico que não servia a Deus, a gente vê pelo contexto que ele não servia a Deus, e Lázaro, que foi recebido por Deus. E aí, o texto vai dizer que os dois morreram. O que acontece depois? Esse é um dos textos mais claros que nós temos sobre o que seria esse estado intermediário. Então, o que acontece é que o homem rico, ele vai para um local de condenação, de tormento, enquanto lá atrás, ó, do outro lado, está lá Lázaro e com a figura de pai Abraão, que nós vemos de maneira muito clara que se refere a Deus ali, o pai Abraão. O texto diz que ele foi sepultado, ambos foram sepultados, enterrados, o termo grego fala de realmente embaixo da sepultura, só que no inferno, estando em tormentos, ele levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. É interessante que aqui a intenção de Cristo, eu acredito que não é mostrar a geografia do mundo pós-morte, mas é importante a gente saber que tem algumas coisas interessantes. Quem está no inferno, consegue, nesse local de tormento, consegue ver quem está gozando das delícias. Eu acho que o sofrimento se intensifica mais ainda. E existe um grande abismo entre esses dois locais. Geralmente a gente tem a ideia de que o céu é em cima, o inferno é embaixo. E aí não tem nenhum tipo de visualização. Mas, na história que Jesus conta, existe esse sofrimento duplo para quem está lá vendo, na verdade, vendo tudo que ele perdeu. Tanto é que ele implora, pai Abraão, pede que Lázaro pegue só uma gota de água e coloque na minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O inferno tem um fogo diferente da terra, porque no inferno tem aquele fogo que queima, arde e não destrói. Aqui, se a gente pular dentro de uma fogueira, vai queimar, vai arder, vai doer e vai destruir. Mas no inferno não vai destruir. É o sofrimento perene, como nós chamamos aqui. Então, o inferno, ele é o local de tormento, e o seio de Abraão a gente entende como o céu. Pastor, tem tanta linguagem aí que a gente vê, tanto é que o apóstolo Paulo vai falar de céu, terceiro céu. O que é que esses termos querem dizer? Algumas versões bíblicas falam do Hades, algumas no Antigo Testamento vão falar do Geena, vai falar do Sheol. O que esses termos querem dizer? Para a gente resumir aqui, eu queria somente afirmar algumas coisas. Primeiro, quando você vê a palavra inferno na Bíblia, dizendo que alguém foi condenado e foi para o inferno, isso nós entendemos como estado intermediário. Como assim estado intermediário? Não é ainda na consumação de todas as coisas, como nós vemos ali, depois do juízo final, e até na figura que é mostrada no símbolo do Apocalipse, fala que a morte e o inferno, esse local do tormento, ele vai ser jogado dentro do lago de fogo e enxofre, ali. Então, significa que o inferno, esse estado intermediário, já é um local de sofrimento, mas não é todo o sofrimento. Por que não é todo o sofrimento? Entenda, quem está no inferno hoje são as almas daqueles que rejeitaram ao Senhor. Mas, quando vier o juízo final, estas almas, elas terão também corpos transformados, assim como também aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Só que uns terão seus corpos restaurados para a perdição, e outros terão seus corpos restaurados para o gozo e as delícias do céu, na sua totalidade. Isso significa também que nós temos o mesmo paralelo para quem está no paraíso, que seria o seio de Abraão, ou céu. Então, se você disser assim, olha, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. É uma verdade. Se eu morrer hoje, eu vou para o seio de Abraão. É verdade. Se eu morrer hoje, eu vou para o paraíso.
é verdade. Mas lembre-se que ainda é um estado intermediário. É intermediário porque nós não vamos gozar de todas as delícias celestiais, porque ainda é uma alma. E nós só conseguiremos desfrutar de tudo isso quando nós tivermos restaurado também o nosso corpo glorificado. Então, tanto quem está no tormento, quanto quem está na bênção. E aí, irmãos, a gente entende de como é sério a vida que nós escolhemos espiritualmente para nós termos diante de Deus. Geralmente quem rejeita Deus não está muito preocupado com essas coisas. Mas, nesse dia, assim como Jesus falou, que aconteceu com o rico, olha aí, ó. Assim como aconteceu com o rico, aí vai se preocupar também. Só que será tarde demais. Tarde demais. E aí eu queria encerrar com algumas verdades relacionadas a isso aqui, certo? Algumas eu já falei, mas para a gente frisar. Primeiro, o inferno não é aqui na terra. Eu sei que tem crente que inclusive fala isso, mas se você fala, deixe de falar. O inferno é aquele local de tormento terrível. O versículo 24 vai dizer o que é o inferno. Molha a ponta do dedo, coloca na minha língua porque eu estou atormentado nessa chama. O inferno é isso aí. É tormento, choro, ranger de dentes, sofrimento. Outra verdade que nós vemos no texto: as decisões na terra influenciam na eternidade. Ou seja, as decisões, elas têm que ser feitas aqui. Muita gente brinca, né? Deixa, depois eu entrego a minha vida a Jesus. Lá na frente, familiares nossos, amigos, pessoas, colegas de trabalho. Deixa para depois. Aí aqui, ó, no versículo 25, disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu em tormentos. O que o pai Abraão está querendo dizer é o seguinte: olha, enquanto tu tivesse aqui na vida alguma coisa para fazer, tu fizesse, ele também fez. E agora, olha o resultado. Ou seja, as decisões na nossa vida aqui hoje influenciam lá. Terceira verdade: não existe passagem do inferno para o paraíso. A gente pode ampliar um pouco mais aqui, né? Claro que o texto vai dizer, olha, tem um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui não podem, nem os de lá passar para cá. A gente também pode olhar para a doutrina do purgatório e ver que não tem nenhum tipo de base bíblica, inclusive é contraditória com o próprio texto de Lucas capítulo 16. Ou seja, não existe possibilidade de ninguém ir para o céu estando em um outro tipo de situação que não seja já estar lá no céu, né? É impossível isso acontecer. 4. No inferno também existe outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento pelos que ficaram. Versículo 27, 28 e 29, né, quando ele vai dizer, olha, então eu imploro que manda Lázaro na minha casa para ele pregar, né, para ele falar, porque eu tenho irmãos para que eles não virem para cá. Ou seja, ele está sofrendo por ele está sofrendo pela família dele também, que ficou lá, e que ele está com medo deles virem também para o mesmo local dele. Só que aí Abraão disse, olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, quem está aqui tem a igreja para pregar. Então eles têm que ouvir a pregação da igreja do Senhor. Ou seja, não tem outra oportunidade. Outra verdade: a autoridade não está nos milagres, ressurreição, mas na mensagem do Evangelho. Por que não está nos milagres a autoridade para você fazer aquilo que o Deus quer que você faça? Porque no versículo 30 e 31, diz que ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. E o versículo 31, não está aparecendo aqui não, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Abraão disse assim, olha, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, a autoridade da palavra não está nos milagres que poderiam acontecer. Tem muita gente,
que eu conheço que diz o seguinte: rapaz, vamos lá para a minha igreja, ou vamos para a igreja tal naquele dia, porque vai vir um testemunho de um ex-bruxo. E ele tem várias coisas, ele faz milagres acontecer, vamos lá, vamos levar minha família lá, porque ele vai se converter. Por conta do testemunho miraculoso? Por conta do milagre? Por conta do que ele era bruxo e agora Deus o alcançou? Veja só, irmãos. O milagre da conversão está em o evangelho alcançar o coração de um pecador. Não está no milagre. Na palavra de pai Abraão aqui, para ele, está embutido isso. Olha, se ele não ouve a igreja que está pregando, estou parafraseando aqui, se ele não ouve a pregação que está tendo lá, tampouco eles vão dar ouvidos se alguém ressuscitar dentre os mortos. Pode ser até que ele faça de maneira emotiva, mas será que o coração dele foi alcançado? Tem muita gente hoje que só confia em conversões através de testemunhos. Testemunho do que Deus fez por você é importantíssimo, claro, que Deus pode usar, Deus pode e Deus usa. Mas o que alcança o coração do pecador é a mensagem do evangelho. E para isso, não precisa você ter sido um bruxo, você ter sido um idólatra, você ter sido uma pessoa promíscua, um ex-prostituto e tal. Não precisa de tudo isso, não precisa. Precisa só você pregar a palavra de Deus. Não foi assim que aconteceu com o criador da nossa denominação, o Dr. Calley? Uma senhora doente, só fez uma única atitude e aquilo ali foi uma faca fulminando o seu coração e ele se converteu ao Senhor. Então, não precisa de nada miraculoso, porque Deus, ele executa os seus propósitos. O finalzinho aqui, ele vai dizer que o pecador, a gente não vai entrar em detalhes por conta do horário, mas o pecador, pela rebelião contra o seu Criador, ele merece para sempre esta miséria que é chamada por Deus a segunda morte. Nós vamos falar no próximo artigo sobre o juízo final. A gente vai dar uma intensificada melhor nesse ponto. Tá certo? Vamos repetir aí o nosso artigo 9, todos juntos, para a gente encerrar? A alma humana não acaba quando o corpo morre, destinada por seu Criador a uma existência perpétua, continua capaz de pensar, desejar, lembrar-se do passado e gozar da mais perfeita paz e regozijo, e também de temer o futuro, sentir remorso e horror e sofrer agonias, tais que mais quereria acabar do que continuar a existir. O pecador, pela rebelião contra o seu Criador, merece para sempre esta miséria que é chamada por Deus a segunda morte.